Aqui nós vamos resolver agora o exercício 3 da P4 de Introdução à Informática do período noturno. Vamos ver o enunciado. O problema era igual para a turma A e B. Implemente uma função que recebe por parâmetro o raio de um círculo e retorne sua área. A área é igual a π vezes r, aqui seria 1 ao quadrado, esse 2 aqui seria levando o raio. Essa função será chamada pelo código main abaixo. Então é dada a codificação já do programa principal. O programa principal chama uma função, a função vai calcular o raio e vai calcular a área, e o programa retorna aqui, a função retorna para o programa principal. Bom, vamos dar uma olhadinha nisso em termos de codificação, como ficou. Está aí a codificação do programa, como ele foi sugerido aí no enunciado. Então a função main já está definida. A gente deve fazer a função que vai calcular a área do círculo. O que está aí exatamente do jeito que estava no enunciado. Bom, nós vamos precisar criar uma função para fazer o cálculo da área a partir do raio. Então veja que o programa main ele pede para o usuário digitar o raio, o usuário digita o raio, e aí a gente vai mostrar a área do círculo daquele determinado raio. Aqui eu tenho a primeira substituição, é igual aqui a segunda substituição. A primeira substituição é o raio que o usuário digitou, e a segunda substituição é dado pela área do círculo, que é a função que a gente vai codificar agora. Bom, então o nosso problema aqui é codificar esta função. Primeira pergunta que pode aparecer é onde nós vamos codificar, a parte debaixo do main ou antes do main. A princípio, tanto faz, mas tem algumas restrições aí. Se a função que a gente vai codificar recebe por retorno um valor inteiro, tanto faz escrever antes ou depois. Se a função que a gente vai codificar retorna um float ou um char, aí você deve codificar antes. Se você codificar depois, antes você precisa pelo menos dar o protótipo da função. Então, para evitar qualquer tipo de problema, a gente normalmente costuma codificar antes. Então, a função eu vou codificar aqui, antes do main. Bom, então vamos dar uma olhada o que é esta função. Essa função, qual é o nome dela? Área círculo. Eu não posso mudar o nome, tem que fazer exatamente com o mesmo nome. E a área círculo pressupõe que o resultado seja um número decimal, portanto não vai ser um int. Então como a gente começa a codificar? Começo aqui com int área círculo, inclusive respeitando aí maiúsculas, minúsculas, área círculo. E aí a gente abre parênteses e escreve a lista de parâmetros que esta função recebe. No caso, está sendo sugerido que eu vou passar para essa função somente um parâmetro. Então aqui dentro vai somente um parâmetro. O nome da variável aqui é raio. E aqui eu posso chamar com o nome que eu quiser. Não precisa chamar raio. Mas eu tenho que dizer qual é a característica dessa variável. E ela é um float. Porque aqui o raio da função principal é um float. Então, o que vai receber aqui eu tenho que escrever que é um float e agora o nome dela. Posso inclusive chamar de raio, mas não necessariamente o mesmo nome, porque esta variável, que é definida na própria linha da assinatura da função, é uma cópia desta variável. Então não precisa ter o mesmo nome. E se tiver nome igual, não tem problema, porque as variáveis dessa função não são as mesmas variáveis dessa. Então, como são funções distintas, elas podem ter inclusive o mesmo nome, que um não conhece a variável da outra. Bom, aqui eu vou chamar de R, aqui eu chamei de raio. Bom, então aqui eu vou colocar um abre chave, e aqui, na verdade, eu posso fazer o cálculo direto. A partir do valor do raio, eu sei que a área é igual a π vezes r ao quadrado. Então eu já posso dar um return
E aqui dentro já vou colocar direto a fórmula. Qual que é a fórmula da área? É o π. Veja, aqui o π eu tenho que escrever, tá? Não tem uma variável chamada π. 3, 14, 16, ou podia usar só 3, 14, π vezes o raio vezes o raio. Então, raio vezes o raio é raio ao quadrado, e ainda multiplicado por 3,1416. Esse valor, quando eu chamar a área do círculo e passar o valor do raio entra aqui, e essa função já dá esse retorno desse cálculo. Então, tudo isso vai ser substituído pelo resultado que é dado desse return aqui. E é exatamente o que o problema pede. Então, vamos ver, eu posso fazer uma execução, compilar e executar. Eu vou dar um valor qualquer, agora ele está compilando. O valor do raio, sei lá, o raio 4. A área do raio do círculo é... A área do círculo de raio 4 é 0. Veja, houve alguma coisa errada aqui. Então, vamos voltar e vamos tentar analisar o que aconteceu, porque uma área de círculo de raio 4 não pode ser 0. Então, vamos ver o que houve. Já identificou? Olha, é um erro muito simples. Aqui, eu estou passando como variável o raio. E o raio é um float. Então, o float vai entrar aqui nessa variável R. Esta conta vai dar um número quebrado, vai dar um número decimal. Eu estou dando um return desse número decimal na forma de inteiro. Não é verdade. Essa função ela deve retornar um float. Ela recebe um float e retorna um float. Vamos ver agora. Compilar e executar. Eu vou dar aquele mesmo valor, 4. O raio é 4. Então, a área do círculo de raio 4 é igual a 50,27, que é 3,1416 vezes 16, que dá essa conta aqui. Você pode estar perguntando por que aqui apareceu com 2 decimais. Apareceu com 2 decimais porque na hora de mostrar eu disse porcentagem .2f. Então, é um número decimal mostrando só 2 decimais, né, de ambos os lados, né, tanto para o raio como para a área. Ok, então isso encerra aqui esse problema aqui dessa atividade. Embora que você possa ter observado que esta função aqui, se ela tivesse na parte de baixo, não poderia dar certo. A não ser que eu colocasse aqui qual é a assinatura, qual é o protótipo dessa função. Sempre que uma função não retorna um valor inteiro, é preferível você codificar antes da função main.